Olá, nessa nossa 18ª aula nós vamos tentar fazer uma aplicação prática do texto lá de Atos 1:7. A gente falou na aula passada sobre Cronos e sobre Kairos, tempos e épocas. E a gente então vai usar esse texto. Primeiro a gente vai pegar o texto em português, que é o que você deve fazer. Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Então peguei aqui Atos 1:7, não vos compete conhecer tempos ou épocas. E agora nós vamos do português para o Novo Testamento grego, Como de certo a maioria vai fazer. Então, primeiro aqui quais seriam as palavras-chave? Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Então, a gente vai entender primeiro que ele fala de um plural. Não vos compete, não compete a vós, segunda pessoa do plural. Não compete o quê? Ter conhecimento. Conhecimento de quê? De tempos ou épocas. Então as duas palavras-chave aí seria tempos e épocas. Então vamos usar primeiramente um bom dicionário ou um bom léxico de grego, um vocabulário. E vamos pegar essas duas palavrinhas para isolar. Cronos, que seria o tempo cronológico, uma sequência de acontecimentos, de cronometrar, e Kairos, que chama-se tempo apropriado, ou seja, uma época de oportunidade, um tempo devido. E aí a gente vai pegar uma concordância. Para que a gente vai pegar uma concordância? Porque a Bíblia sempre se explica pela própria Bíblia. Então a gente compara escritura com escritura. E com isso a gente precisa de uma concordância, de uma chave bíblica. Veja então Marcos 1:15, veja Lucas 18:4, 19:44 e Paulo em 2 Coríntios 6:2, 1 Tessalonicenses 5:1. Então vamos primeiro dar uma olhadinha em todos esses textos. Primeiro Marcos 1:15, que diz: e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o tempo está finalizado. Uma boa dica para você que usa o computador é usar a Bíblia online. Você pode ter o texto português e grego um ao lado do outro para que você possa fazer essa comparação. Então veja só o que diz aí no verso 15. Kai legon oti peplerotai ro kairos. Então ele usa kairos, tempo apropriado, época de oportunidade. Então a época está concluída, o reino de Deus está próximo. Vamos ver agora Lucas 18:4. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens. E aí continua. Se você for olhar o mesmo texto em grego, diz, kai uk etelesen epi crono metadetauta. Então aí é crono. Crono, já está dizendo cronômetro, tempo cronológico. Por algum tempo. Esse tempo é o quê? Esse é um tempo cronológico. Vamos ver agora o próximo, que é 19:44. Lucas 19:44. E te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Aí você vai lá para o 44, só o finalzinho, ele diz, egnos ton kairon tes, kairon. Então olha a diferença do cronos, crono, kairon. Então ele fala aqui também de tempo apropriado, de época, tempo apropriado, época. Ou seja, não conheceram o tempo da tua visitação, não conheceram a época apropriada, eles não sabiam o que fazer. 2 Coríntios 6:2.
Porque diz: ouve-te em tempo aceitável. Em tempo aceitável. Legei gar cairo. Cairo, de novo. Que tempo aceitável é esse? Exatamente o tempo apropriado. Então, você conhecendo essas palavrinhas aí, cronos e cairo, tem como você saber exatamente o que é que está se tratando. Se é de um tempo cronológico, do tempo passando, ou se é um momento específico para agir. Vamos ver então 1 Tessalonicenses 5:1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Perideton, cronon. Então, cronos. Kaiton, kairon. Então, olha que ele usa aí também uma hora de cronômetro, outra hora o outro tempo. Perideton, cronon. Kaiton, kairon, adelphoi. Então, ele usa tempo, cronômetro, o tempo cronológico, a sequência de acontecimentos, e depois ele usa a época da oportunidade, o tempo correto para que isso aconteça. Aí já é suficiente. Vamos agora, em seguida, tentar escrever uma tradução ampliada, inclusive usando palavras diferentes das empregadas no texto, daquele texto de Atos 1:7. Então vamos botar assim: não vos compete conhecer detalhadamente, de antemão, o desenrolar da história da salvação. Então esse tempo aí é história, o desenrolar é a oportunidade, a história da salvação e de suas épocas cruciais. E se a gente fosse aplicar esse texto, a gente diria: nada de especulação sobre horário divino, porém sempre vigiando e prestando bastante atenção quando bater a hora. Então, com isso cai por terra aquela ideia de dizer, vai ser hoje, Jesus vai... Não tem, não existe. Você não saberá quando será a hora. Vigie todos os dias. Isso pode levar meses, isso pode levar anos, isso pode levar séculos, milênios. A gente não sabe, não se tem ideia. E não tem nada se aproximando, não. A gente não sabe mesmo.